Oi, queridos! Eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. O assunto de hoje é mães narcisistas. Claro que eu vou pedir para você curtir, claro que eu vou pedir para você comentar e se inscrever no canal. O nosso canal tá crescendo, o Mães S.A. assim tá me dando muitas alegrias e eu tô trazendo muitos assuntos aqui que eu acho que dão boas rodas de conversa. Então, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e bora trazer mais gente para essa roda. E não é nada do que você está pensando. Olha, pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que mãe narcisista vai muito além da vaidade, que é o que a gente pensa quando fala de mãe narcisista. Por mais que a gente pense que a maternidade é transformadora, que ela nos torna pessoas melhores, que a gente é invadida por um amor incondicional e que isso faz com que a gente queira se tornar seres humanos melhores, né? Que a gente queira ter atitudes para um mundo melhor, para ter pessoas melhores no mundo. Para mães narcisistas, isso não acontece. Isso não é a regra. Para começar, narcisismo, sob a ótica da psicanálise, é um termo utilizado para designar pessoas que têm uma paixão excessiva por si mesma. Tudo bem, a gente tá sempre falando, né? A gente precisa ter mais autoestima, autocuidado, a gente tem que se cuidar mais, às vezes a gente tem que se colocar em primeiro plano, porque uma mãe normal, né? Normalmente a mãe coloca o filho na frente dos seus próprios planos, assim, né? Quando nasce um filho, nasceu ali a tua prioridade. Ele passa a ser a tua prioridade, ela passa a ser a sua prioridade. E para a mãe narcisista isso não acontece. O filho não é uma prioridade, ela é a prioridade. Pronto, essa é a regra da mãe narcisista. Ela é egocêntrica, ela é egoísta e ela é a prioridade da vida dela. A mãe narcisista, ela se aproveita de ser uma autoridade na família para cometer abusos psicológicos com o filho. Então ela aproveita o amor incondicional dos filhos e das filhas em benefício próprio, assim, para conseguir as coisas. Ela se aproveita desse amor, sabe, para chantagear, para manipular os filhos e as filhas. É um horror isso, gente. E isso é um transtorno de personalidade que é super grave e é tratável. É tipo aquela mãe sabe tudo, sabe? Aquela que sempre tem razão, é a dona da verdade, que se acha. E ela tá sempre assim, que faz, que acontece, sabe? Dona de si. Essa é a mãe narcisista. E ao longo dos anos, descobriu-se muito sobre esse transtorno de personalidade dentro da psicanálise. Inclusive, nas minhas pesquisas aqui, eu descobri um site que se chama Filhas de Mães Narcisistas. Tem Insta também. E é um site que foi criado por uma filha de uma mãe narcisista. E lá ela coloca muitas informações sobre características de uma mãe narcisista, sinais que você pode detectar na sua mãe e que isso pode fazer com que você identifique se você foi criado por uma mãe narcisista, traumas que você tem hoje e que foram provavelmente criados na sua infância e que hoje você tem alguma resistência, alguma coisa, sabe? Algum problema psicológico que você não consegue resolver. Pode ser também uma consequência de uma criação de uma mãe narcisista. Então, assim, é um site que traz muitas informações para um assunto que é relativamente novo, pelo menos para mim. Eu nunca tinha ouvido falar nesse transtorno, nem sabia que era um transtorno de personalidade, não sabia que era tratável pela psicanálise. Para mim, mãe narcisista era tipo a mãe vaidosa. É a mãe narcisista, aquela que se acha tal, que era mais estético. E não, é muito além disso. E é um problema sério e grave. E eu resolvi trazer esse assunto aqui para nossa roda por dois motivos principais. O primeiro, muitas de nós, a gente pode ter sido criada por mães narcisistas e nem sequer se dá conta disso. Então, assim, a gente pode ter alguns traumas, podem ter sido desencadeados por conta de ser criada por uma mãe narcisista. E também o segundo motivo, porque mesmo sem se dar conta, a gente pode estar sendo uma mãe narcisista sem perceber. A gente pode ter esse transtorno de personalidade e não ter se dado conta disso. E os nossos pequenos e as nossas pequenas estão sofrendo isso mesmo que a gente não perceba. Então, esse vídeo é uma maneira de você identificar se você foi criada por uma mãe narcisista e de você identificar se você está sendo uma mãe narcisista.
E claro, um terceiro motivo que eu não coloquei aqui, mas que eu quero falar, é que a gente pode quebrar esse ciclo. Não é porque você foi criada por uma mãe narcisista que você vai ser uma mãe narcisista. Quebre esse ciclo. E assim, vamos falar de algumas características dessas mães narcisistas? Então, primeiro de tudo, pensa na sua mãe. Diferente de outras mães que você conhece, a sua mãe, ela é incapaz de demonstrar um amor genuíno por você. Ela não diz que te ama, ela não te abraça, ela não te agrada. Ela não faz nada para agradar você. O seu relacionamento com a sua mãe é marcado por brigas, discussões, é um relacionamento conturbado e você tenta melhorar isso, nada é harmonioso, não dá certo. Você já tentou por várias vezes melhorar o teu relacionamento com a tua mãe e você não consegue, você não sabe por quê. Você acha que não é normal algumas atitudes que ela tem e você não sabe por que acontece isso. E assim, essa é uma atitude que ela tem com você e que é um comportamento que talvez nem ela mesma tenha se dado conta que há um transtorno. E aí tem alguns sinais que a gente pode perceber, tá? Primeiro, mães narcisistas não têm empatia. Então as mães narcisistas, elas subestimam os filhos, o problema dos outros é sempre menor, o dela é o problema maior. Lembram-se? Ela é egocêntrica, ela não tem empatia. Outro sinal, mães narcisistas são perfeccionistas e arrogantes. Ela é a sabichona, ela sabe tudo, ela é a perfeita. Você não é, os outros não são. Ou o que acontece muito é que as filhas sofrem mais com mães narcisistas, porque essas mães, elas ficam comparando as filhas com outras pessoas, dizendo que as outras pessoas são melhores que as suas filhas, que a sua filha sabe menos, sabe? Que a sua filha não é capaz. Então elas ficam ali manipulando as meninas, o que é... Ai, eu acho tão triste isso. Enfim, e elas são extremamente arrogantes. Mães narcisistas mantêm um distanciamento emocional. Ela é incapaz de criar e manter uma conexão afetiva genuína. Ela jamais vai dizer pra você que te ama. Ela não diz. Ou se ela diz, você sente que é da boca pra fora. Você sente assim que não é verdadeiro, sabe? Mães narcisistas geralmente vêm de famílias disfuncionais. Tipo assim, mães narcisistas não gostam de falar sobre a sua infância. Elas não gostam de falar sobre os relacionamentos dos pais, sobre o relacionamento entre os irmãos. Ela não gosta de falar sobre os problemas que a família dela teve na infância. Então é uma mãe que foge da verdade quando você pergunta alguma coisa sobre a infância. Mães narcisistas estão sempre provocando brigas e discussões, porque elas são extremamente intransigentes e elas são inflexíveis. Tudo tem que ser do jeito dela. Nada pode mudar, nada pode sair do seu controle. Ela é extremamente controladora. Mães narcisistas não admitem culpabilidade. Aliás, essa eu acho que é a principal característica das mães narcisistas, porque assim, sabe aquele ditado que diz assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser? É o mantra da mãe narcisista. Tudo é culpa dos outros, sabe? É culpa do filho, é culpa da filha, é culpa do marido, é culpa da mãe, da tia, nunca é culpa dela. As escolhas são dela, mas a culpa não é dela. Então todas as frustrações, os sonhos não realizados, tudo que não deu certo na vida dela é culpa de alguém. É porque alguém fez alguma coisa pra ela. Nunca é a culpa dela. Mães narcisistas nunca pedem desculpas, porque elas realmente acreditam que elas são as donas da razão. Então elas não pedem desculpa nunca. Olha essa aqui, ó. Mães narcisistas têm sempre opiniões extremas sobre tudo. É um determinado assunto, ela fala assim uma barbaridade. Pá! Mãe narcisista, ela é extremista, o que tá bem na moda agora nesse mundo político que a gente vive, né? Enfim. Mães narcisistas, elas são negligentes, elas negligenciam as emoções e o afeto. Então, elas não dizem que amam, elas não dão carinho, elas não dão amor, elas não fazem um prato preferido, elas não dão presentes, elas esquecem das datas ou se lembram e não comemoram, sabe? Tipo assim, tudo pra afetar o filho ou a filha, porque ela sabe que aquilo afeta. Mães narcisistas têm oscilações drásticas de humor e fazem bullying. Então, assim, aquela mãe que tá bem alegre, bem feliz, daqui a pouco tá brava, tá pé da cara com você e você não sabe por quê. Esse é o tipo de mãe narcisista. Então, assim, são algumas das características que eu peguei nesse site. Eu convido vocês a dar uma olhadinha melhor nesse site, que eu acho que, assim, ele é super informativo, assim, tem até um teste para você fazer lá para ver se você foi criada por uma mãe narcisista, porque o objetivo do site é ajudar filhas de mães narcisistas. Esse é um problemão, assim,
gigante de transtorno de personalidade, mas ele é tratável. Assim, uma vez que a gente identifica esse problema, procura um profissional, né? Tanto se você foi criada por uma mãe narcisista ou se você se identificou ali que você está cometendo algumas dessas coisas. O que eu acho pouco provável, porque a mãe narcisista, ela jamais vai admitir que ela tem um problema. Então, assim, é um problema ainda maior, né? Porque ela não vai admitir que ela é uma mãe narcisista. É um assunto bem delicado, um assunto, assim, que eu acho, mas eu acho ao mesmo tempo super pertinente, porque nós que somos mães, a gente tem que criar os nossos filhos com mais empatia, com mais amor. A gente prega tanto isso, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre esses assuntos, sabe? Para saber mais, porque o conhecimento faz com que a gente, sei lá, viva melhor, que a gente tenha informações e que os nossos filhos também tenham essas informações e que eles saibam lidar com isso. Enfim, e se você ainda não é inscrito no canal, inscrita no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe, traga mais gente para nossa roda, pra gente trazer sempre mais assuntos bacanas aqui. E claro, porque nós somos todas mães S.A.